Já parou para pensar que muitas coisas que você vive na tua vida hoje não é aquilo que Deus te criou para viver? Muitas coisas que você faz, que você vive, não é aquilo que Deus te criou para fazer ou para viver? Precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso, que Deus não nos criou para viver de qualquer jeito, para ser qualquer um. Não. Deus nos criou para algo específico. Deus nos criou com um propósito, com um chamado. E sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Sobre estar vivendo uma vida que não é aquela vida que Deus nos criou para viver. De fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Né? E que muitas vezes vai nos gerar grandes consequências. Mas antes de darmos continuidade a essa conversa, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Para você que talvez caiu aqui de paraquedas. De paraquedas não, né? Para você que Deus te colocou aqui agora, nesse exato momento. Porque nada é por acaso. Se você está aqui, é porque Deus te colocou aqui. Muito prazer, me chamo Jéssica Santos. Sou influenciadora de Cristo. Sou criadora de conteúdo cristão. Sou esposa, sou mãe de 4 pets. E nesse canal nós falamos sobre crescimento espiritual e também falamos sobre disciplina, hábitos saudáveis, cuidado com o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então vamos dar continuidade à nossa conversa. Em um momento de oração que eu estava aqui com o Senhor, o Espírito Santo começou a trazer no meu coração muitas coisas que eu faço, muitas coisas que eu tenho dentro de mim, que eu alimento dentro de mim, que não são coisas que vêm de Deus, não são coisas que Deus me criou para sentir, para viver, para fazer. E eu senti de vir conversar com você sobre isso porque não é só para mim, né? O Espírito Santo falou isso no meu coração, mas isso é para nós, isso é sobre nós, né? Então, tudo que o Espírito Santo fala ao meu coração, primeiro ele fala comigo para me trazer isso à consciência, para trazer essa clareza, esse entendimento para mim. Mas que nem tudo, né, vão ter coisa específica que vai ficar guardada só pra mim, mas a maioria das coisas que Deus fala ao meu coração, que eu aprendo, que o Espírito Santo me ensina, não é pra ficar guardado só pra mim, é pra trazer aqui, é pra compartilhar com vocês aqui no canal, é pra compartilhar com pessoas aqui no offline, né, também aqui no lado físico, é para compartilhar com o próximo. Através do nosso testemunho, através das nossas palavras, Deus nos usa para edificar outras vidas, Deus nos usa para falar ao coração de outras pessoas. Nós somos feitos, nós fomos criados para nos conectarmos com pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas, para edificar a vida das pessoas, para Deus nos usar para abençoar pessoas, porque é dessa forma que Deus trabalha, nos usando na vida de outras pessoas e assim, né, sucessivamente, usando vocês também, usando você aí para edificar a minha vida, para falar ao meu coração também, através de você assistir meu vídeo, através de você compartilhar, através de você comentar, através da gente trocar ideia aqui. Assim Deus vai nos usando para abençoar e edificar a vida um do outro. Por isso que a gente não pode guardar um conhecimento, um entendimento, um testemunho só para nós. Porque além de, ao compartilharmos, isso nos traz cura, cura outras pessoas também. E é o que eu tenho pedido para o Senhor. Senhor, usa-me para edificar outras vidas, né? E usa vidas para me edificar também. Me usa para curar, né? Para o Senhor curar, porque eu não curo. Quem cura é Jesus, né? Quem edifica é Jesus, quem abençoa é Jesus. Eu sou só um canal usado por Deus. Eu sou somente uma pessoa, Deus me chamou para abrir caminho para Jesus, trabalhar na vida das pessoas. O meu papel é plantar uma sementinha. Meu papel é abrir um caminho, preparar o terreno ali para a obra do Senhor ser concretizada, para o Espírito Santo convencer. Não sou eu que convence, não sou eu que faço, é tudo Deus, é tudo para a glória de Deus. E foi para isso que Deus nos criou, né? Que é o tema desse vídeo, né? O porquê que Deus nos criou. Nós estamos vivendo aquilo que Deus nos criou para viver, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos criou para fazer. Eu sinto aquilo que eu deveria sentir, como que estão os meus sentimentos, como que está o meu comportamento. Eu estou vivendo de acordo com o que Deus me criou para viver, porque desde que o pecado entrou no mundo, nós passamos a não mais viver como Deus nos criou para viver. Nós passamos a não ser mais quem Deus nos criou para ser. Nós passamos a ser pecadores, nós passamos a ser maus. Nós somos maus. Nós nos tornamos melhores quando conhecemos Jesus. Nós nos tornamos melhores quando passamos a nos moldar, a buscar a ser como Jesus,
aí nos tornamos melhores. Aí sim nos tornamos bons, entre aspas, né? Nos tornamos santos. Eu sempre falo que antes de conhecer Jesus, eu era uma pecadora lutando contra a santidade. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu me tornei uma santa lutando contra o pecado. Assim você também. Se você aceitou Jesus na tua vida, você se tornou uma santa, um santo lutando contra o pecado. Quando a gente está lá no mundo, sem a gente conhecer Jesus, a gente é uma pecadora, lutando contra a santidade. A nossa carne, lutando a todo custo para não aceitar Jesus, para não renunciar. Aí junta a nossa carne, aí junta Satanás. Então é uma luta com o mundo, uma luta com Satanás e uma luta com a nossa carne. Eu sempre falo que essas são as 3 batalhas que nós temos. Satanás, que é o príncipe do mundo, né? Que é o príncipe que governa este mundo. Então tudo que há no mundo jaz do maligno, como a palavra de Deus nos diz. Então nós temos a luta contra Satanás, o mundo, os seus demônios, e uma luta contra a nossa carne. E tudo isso, e toda essa luta faz com que a gente quando está lá no mundo, se rende mais pro pecado, lutando contra ser santo, lutando contra Deus. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus, nossos pecados são perdoados, nós passamos a ser nova criatura, nós passamos a ser filhos, filhas de Deus, nós passamos a viver uma vida nova em Cristo. Tudo se fez novo, nova criatura somos. Então tudo que se passou, passou. Nossos pecados foram perdoados. Nós somos limpos, lavados e redimidos pelo sangue poderoso de Jesus. Deus nos vestiu com vestes brancas, pura. Então passamos a ser santos, lutando contra o pecado, fazendo de tudo para não pecarmos mais, para não pecarmos contra Deus. Passamos a ter o temor de Deus, né? O que é o temor de Deus? Temer a Deus não tem a ver com medo. Temer a Deus tem a ver sobre você obedecer a Deus, sobre você renunciar à sua carne, às suas vontades, os seus prazeres, e você entender que quando você, por exemplo, quando você comete um adultério, você não tá só, o principal ali não é contra o seu esposo, seu cônjuge. O principal é você estar entendendo que você está pecando contra Deus. Foi assim, Davi, quando Davi caiu em si, entendeu que ele pecou a se envolver, né, com uma mulher casada e ainda mandou matar o marido dela. Quando ele caiu em si, ele entendeu que ele pecou contra Deus. E ali ele se derramou aos pés do Senhor, ele se arrependeu e ele pediu perdão a Deus. Então, nós estamos lutando contra o pecado todos os dias quando aceitamos Jesus. E antes de conhecermos Jesus também, nós vivemos um padrão de vida de um jeito totalmente longe de Deus, totalmente longe dos mandamentos, do caminho do Senhor. O que acontece que quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem, por isso que fala convertido. Ah, fulano se converteu, Jéssica se converteu, porque houve uma rota. Converter é você mudar de caminho. Então, ou seja, eu saí do caminho das trevas e fui para o caminho da luz, que é Jesus. Eu saí do cativo de Satanás e fui liberto para viver uma vida em Cristo. A verdadeira liberdade é viver uma vida em Cristo. Quando você está ali em Satanás, você está cativo. Você está preso nos seus prazeres, você está preso nos padrões do mundo, você está preso nas ambições, você está preso nos seus desejos carnais e em vícios. Então, quando você vive uma vida em Cristo, quando você faz uma conversão para Cristo, ali você entende que você tem domínio. Você tem o domínio sobre a sua carne. Você é liberto por Jesus e não te convém mais viver uma vida com vícios, uma vida cedendo aos desejos, aos prazeres da sua carne. Ali houve uma verdadeira conversão. E ali você entende que você tem o Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, é mansidão, é alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade. E você toma posse do fruto do Espírito Santo. Então você passa a entender que você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo de vícios. E aqui você tem que tomar posse e viver uma vida livre. Ou seja, você vive uma vida livre em Cristo é você saber que você pode se envolver sexualmente com várias outras pessoas, que você pode beber, que você pode fumar, que você pode se drogar, mas você
tem o livre-arbítrio, você tem uma liberdade que você decide não fazer isso. E você tem esse entendimento que esses prazeres que o mundo tem para te oferecer te leva à morte, te leva à morte eterna e te leva à morte espiritual aqui na Terra. Te faz viver uma vida a qual Deus não te criou para viver. Uma vida de escravidão, uma vida de vícios, uma vida de dores, de sofrimento, quando na verdade esse é o caminho que te leva à vida eterna, que é o caminho de Jesus, que é Jesus, te leva à vida eterna, te traz a verdadeira paz que excede todo entendimento, que te faz começar a ser verdadeiramente quem Deus te criou para ser. Aqui você ganha uma nova identidade, ou na verdade, aqui com Jesus você recebe a sua verdadeira identidade, porque quando você está aqui no mundo das trevas, essa identidade que você tem aqui é uma identidade falsa. E aqui você recebe a sua verdadeira identidade quando você passa a viver em Cristo. Entende? Então a sua verdadeira identidade está no caminho da luz, está em Jesus. Essa identidade que você tem no mundo é uma identidade falsa. E esse aqui que é o caminho para viver realmente quem Deus te criou para viver. A ser realmente quem Deus te criou para ser. A sentir verdadeiramente o que Deus te criou para sentir. Sentir coisas boas. Ser liberto de sentimentos que te cativa, que te prende. Ser liberto de feridas, de padrões. Quando você faz essa conversão, começa uma nova vida. Aí aqui tudo se faz novo, como se estivesse escrevendo uma nova história. E aqui você começa a escolher a viver como Deus te criou para viver. E você começa a entender muitas coisas. A entender que certos sentimentos que eu sinto não condiz com a verdade, não condiz com a palavra do Senhor, não condiz com o caráter de Deus, ou seja, não condiz com o meu caráter, com a minha verdadeira identidade que está em Cristo Jesus. Ou seja, se você tem um sentimento de inveja, de orgulho, um sentimento de fracasso, um sentimento de medo, esses sentimentos aqui não são os sentimentos que Deus te criou para viver. Então, se eu estou vivendo uma vida nova em Cristo, se eu estou na minha nova e verdadeira identidade, eu não posso viver com esses sentimentos, porque não é esses sentimentos que faz parte da minha identidade verdadeira que está em Cristo, a minha identidade verdadeira que Deus me criou para ser. Esses sentimentos aqui precisam sair de mim. Esses sentimentos, eles precisam ser obsoletos. Eu preciso remover, excluir esses sentimentos de mim. E aí você pega esses sentimentos e começa a clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tira todos esses sentimentos de mim. Senhor, em nome de Jesus, repreende esses sentimentos de mim. Começa a clamar ao Senhor, você começa a jejuar para Deus te libertar desses sentimentos, entende? Você pode talvez se perguntar, mas Jéssica, por que se eu fiz a conversão, aceitei Jesus, por que eu ainda fico com esses sentimentos então? Porque a gente ainda vive na carne. Como Paulo disse em uma das cartas dele, que a carne, ela luta contra o espírito luta contra a carne. Então, ali, quando você aceitou Jesus, fez a sua conversão, o seu espírito, ele vivifica, ele passa a ter vida, porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar no espírito, certo? Só que a sua carne, os hormônios, ele não se converte, mas ele continua vivo. Aconteceu que o espírito viveu. Aí ali no espírito, o Espírito Santo começou a te trazer convicções, te trazer verdades, abriu seus olhos espirituais, você passou a ver as coisas de forma espiritual. Aí a carne, ela entendeu isso. Então vai ter uma luta muito maior entre a carne e o espírito. Então os sentimentos, esses sentimentos que Deus te criou para não sentir, você só sente por causa do pecado, por causa da carne, eles vão continuar aflorando dentro de você. E você precisa lutar contra eles. Através do jejum, da oração, através do clamor a Deus. Deus, me liberta. Tira de mim tudo aquilo que o Senhor me chamou para não sentir. Me chamou para não viver. Tira de mim esses sentimentos. E assim é válido também para o comportamento. Então, quando você faz a conversão, até o teu comportamento muda. Mas isso não é que ninguém vai te impor. Você precisa mudar o seu comportamento. Você não pode agir mais dessa forma. Não. O Espírito Santo vai te moldando. E aí você começa a se comportar como uma mulher de Deus, como homem de Deus. A se comportar como Deus te criou para se comportar. A agir como Deus te criou para agir. A fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Mas acontece que nessa conversão, você
ainda não vai estar 100%, porque tem uma luta entre carne e espírito. E você precisa lutar com todas as suas forças, ou melhor, com a força do Espírito Santo, buscar força no Senhor, pela força do Espírito Santo, lutar contra esses comportamentos, esses sentimentos e essas atitudes. Lutar para não fazer aquilo que não mais coincide com a sua verdadeira identidade, que é a identidade de Cristo, que está em Cristo Jesus. Você precisa batalhar, e é ali na oração, no jejum, é no relacionamento com Deus, no louvor, na adoração, é vivendo uma vida para a glória de Deus que você passa a enfraquecer a sua carne, enfraquecer esses prazeres, essas vontades, esses sentimentos e viver a vontade de Deus, a viver o que Deus te criou para viver, a viver o que Deus te criou para ser, a fazer o que Deus te criou para fazer. Entende? Você tá compreendendo o que eu tô falando? Deixa aqui no comentário, Jéssica, estou entendendo. Porque muitas pessoas se convertem, entregam a vida para Jesus e ainda continua fazendo as mesmas coisas que Deus não criou ela para fazer, que Deus não chamou ela para fazer. Continua agindo do mesmo jeito, continua com os mesmos sentimentos. Sentimento de inveja, sentimento de raiva, sentimento de ódio. Não, Deus não me chamou para isso, Deus não me criou para isso. Essa minha identidade nova, eu não posso carregar isso, continuar carregando isso para minha identidade nova, para minha identidade verdadeira. Eu preciso buscar os sentimentos de Deus. Eu preciso sentir como Jesus sentia. Ou seja, assim como nós temos que viver como Cristo vivia, Cristo é o nosso espelho. Nós temos que nos espelhar em Jesus e ser como Jesus. Então, assim como Jesus vivia no seu comportamento, nós temos que buscar a sentir o que Jesus sentia. Sentir amor, sentir compaixão pelo próximo. E eu tenho certeza que Jesus não tinha sentimento de inveja. Eu tenho certeza que Jesus não tinha sentimento de raiva, de ódio, né? De ira, ele pode ser que tinha, porque ele era Deus. E Jesus é Deus. E Deus tem ira. Deus não tem raiva, Deus não tem ódio, Deus tem ira. É totalmente diferente. A ira de Deus é uma reação justa e santa contra o pecado, contra a desobediência. É uma manifestação da justiça e santidade de Deus que não tolera o pecado, a injustiça, a desobediência. Então é totalmente diferente de sentir ódio e raiva. Esses sentimentos é do pecado do homem. Então eu tenho certeza que Jesus não tinha esses sentimentos, certeza absoluta. Não tinha sentimento de ódio, de raiva. Ele tinha a ira, que é um sentimento de santidade e justiça em relação às injustiças, em relação ao pecado e à desobediência, não em relação ao ser humano. Não. Deus nos ama. Deus ama a tua criação, Deus ama a humanidade. Então, assim como buscamos ser como Jesus, temos que buscar a sentir como Jesus sentia, a ter os mesmos sentimentos que Jesus, a ter a mesma compaixão que Jesus tinha, a ter os mesmos pensamentos que Jesus tinha. Pensamentos de bondade, pensamentos bons, pensamentos fortes, pensamentos de capacidade, pensamentos elevados a Deus. Não deixar os nossos pensamentos vagando, nossos pensamentos em outras coisas que não são pensamentos voltados para Deus, porque isso nos faz fugir da nossa identidade. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos também. Então eu tenho sempre pedido para Deus: Senhor, me dê os teus pensamentos, me ajude a pensar, a pensar como o Senhor pensa, né? A ter os teus pensamentos. Assim como no comportamento temos que agir com santidade, nos pensamentos também temos que agir com santidade, pensar com santidade. Porque Jesus disse lá nos evangelhos que quando um homem ou uma mulher, né, olhar para o cônjuge do outro e pensar, só de pensar em desejar, já está cometendo adultério, já está cometendo pecado. Então, essa é a importância, o quão que é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos também. Né, de cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Não é fácil, todos os dias a gente vai lutar com isso, todos os dias a gente precisa buscar. Não, todos os dias eu vou buscar, hoje eu vou buscar agir nesse dia como Deus me criou para agir. Eu vou sentir neste dia como Deus me criou para sentir. E é assim que nós temos que buscar todos os dias, vivendo a vida em Cristo. A ser como Deus nos criou para ser, a fazer o que Deus nos criou para fazer, a sentir o que Deus nos criou para sentir, a pensar como Deus nos criou para pensar. Que tudo que nós fizermos, nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas emoções
sejam santa, seja como Jesus era. E sempre pedir para o Senhor ajudar-nos nessa caminhada, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso próprio entendimento, é pelo poder do Espírito Santo, é pela força de Deus que nos ajuda, é buscar a ajuda do Espírito Santo, que é para isso que Deus, essa é uma das coisas que Deus nos deu o Espírito Santo dele, para nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas falhas. Nós temos que reconhecer e apresentar a Deus: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não quero mais viver a minha vida do meu jeito. Eu não quero mais viver a minha vida conforme o mundo quer que eu viva, que não é o que o Senhor me chamou para viver, que não é o que o Senhor me chamou para fazer. E é isso, chegamos ao final desse vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha compreendido, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E deixe seu comentário, se fez sentido para você, se Deus falou ao teu coração, se essa palavra chegou ao teu coração. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe a sua curtida também, porque a curtida, o comentário são importantes, para o algoritmo aqui do YouTube entregar esse vídeo para mais e mais pessoas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe grandemente, você e tua família. E um grande beijo, até o próximo vídeo.